a eterna bem-aventurança. Amém. Então, meus amados irmãos, vamos dar continuidade à catequese dominical que estamos toda semana fazendo antes da Santa Missa. E hoje o nosso tema de catequese é a queda do homem, ou também o pecado original. Nós estamos refletindo na criação de Deus. Na última semana vimos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus criou o homem no estado de justiça, de santidade original. Esse era o plano de Deus para nós. Mas por que esse estado não chegou até nós? Por que nós não nascemos nesse mesmo estado de felicidade original do homem? Porque houve o pecado. No livro da Sabedoria, a palavra de Deus ensina o seguinte para nós: não foi Deus quem fez a morte, nem Ele se alegra pelos vivos se perderem. A morte entrou no mundo pela inveja do diabo. Então, isso que nos ensina o livro da Sabedoria. O projeto de Deus para a humanidade não era um projeto de sofrimento, de morte, mas o pecado que trouxe tudo isso. Satanás, ou o diabo, e os outros demônios são anjos decaídos por terem livremente recusado servir a Deus e ao seu plano. A sua opção contra Deus é definitiva. Deus, Ele criou, como nós falamos, os anjos, que são espíritos perfeitos, espíritos puros como Ele. E no começo da criação, quando Deus criou os anjos, Deus deu uma prova para os anjos, para ver se os anjos fariam a opção de servi-lo livremente. E aconteceu que o anjo mais poderoso de todos, chamado Lúcifer, esse nome quer dizer aquele que carrega a luz, diante dessa prova de Deus, ele se recusou a obedecer a Deus. Que prova é essa? Nós não sabemos. Alguns estudiosos acham que Deus teria revelado aos anjos que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, se encarnaria na natureza humana, que é uma natureza inferior à angélica. Então, Lúcifer sentiu-se humilhado em ter de colocar-se a serviço de um Deus encarnado numa natureza abaixo da dele, e por isso se revoltou. O anjo é diferente de nós, porque nós raciocinamos. O anjo não raciocina. O que o homem raciocina? Como a nossa alma está ligada a um corpo sensível, nós precisamos de primeiro ter a experiência sensível das coisas para depois abstrair, formar as ideias, comparar e tirar a conclusão. Se raciocinar. O anjo não tem corpo, o anjo é só espírito. Então o anjo ele intui, ele vê direto a coisa. Por isso que quando o anjo decide uma coisa, o anjo não pode se arrepender, porque ele vê aquela coisa com todas as consequências. Por isso que o demônio não teve oportunidade de arrependimento nem de perdão, porque não se arrepende. O anjo é assim. Por isso, então, a escolha deles de ser contrários a Deus foi total e definitiva. E eles, então, tentam associar o homem a essa revolta contra Deus. Eles têm inveja de nós ocuparmos no céu os lugares que eles deixaram vazios. Por isso que os demônios tentam a nós homens. Estabelecido por Deus no estado de santidade, o homem, seduzido pelo maligno desde o princípio da história, abusou da sua liberdade, levantando-se contra Deus e pretendendo atingir o seu fim fora de Deus. Então, isso que foi o pecado, Quando o demônio fez a tentação, dizendo para Adão e Eva que seriam iguais a Deus, o homem então abusou da liberdade que Deus lhe deu, colocou-se contra Deus, tentando ser feliz, tentando decidir sua vida sem Deus. Então, o nosso grande pecado, no fundo, é isso. Nós não queremos aceitar Deus na nossa vida. No final das contas, o que nós queremos é ser deuses. Nós queremos ter o domínio da nossa vida nas nossas próprias mãos. Esse foi o pecado que o demônio tentou a Adão e Eva, e é o pecado que tenta o tempo todo em cima da gente. Pelo seu pecado, Adão, como primeiro homem, perdeu a santidade e a justiça originais que tinha recebido de Deus, não somente para si, mas para todos os seres humanos. O pecado original foi um ato que Adão e Eva praticaram, um ato de desobediência a Deus. Só que, com o pecado original, Adão e Eva feriram a natureza humana que eles nos transmitiram. Se eles tivessem ficado fiéis a Deus, eles iriam transmitir pela geração para seus descendentes uma natureza humana íntegra. E nós já nasceríamos como eles, no estado de felicidade e graça. Como eles pecaram, com o pecado eles feriram a natureza,
então eles nos transmitem uma natureza machucada, ferida pelo pecado. Por isso que o pecado deles passa para todos nós, seres humanos. Pelo seu pecado, então, eles passaram esse pecado para todos nós. Adão, como primeiro homem, ele perdeu a santidade e a justiça originais, não somente para si, mas para todos nós. A sua descendência, Adão e Eva transmitiram a natureza humana ferida, portanto privada da santidade e da justiça original. Essa privação é o pecado original. Então, padre, nós praticamos pecado original? Não. Mas a gente já nasce com ele. Nós já nascemos com uma natureza humana ferida, machucada pelo pecado de Adão e Eva. E qual a consequência disso? Nossa natureza ficou enfraquecida, sujeita à ignorância, por isso nós temos dificuldade para o aprendizado, sujeita ao sofrimento, ao domínio da morte e inclinada para o pecado. Isso chama-se de concupiscência. Não caiamos na ilusão de achar que nós somos muito bonzinhos. Nós não somos bonzinhos, não, hein? Nós já nascemos com uma natureza machucada pelo pecado. Todos nós já nascemos inclinados para o mal. Todos nós, desde pequenininhos, se deixar por nossa conta, a gente se deixa arrastar para aquilo que não presta. É a consequência do pecado que nos enfraqueceu. Por isso não caiamos nessa ilusão que o mundo hoje acha, não, todo mundo é muito bonzinho. Não. Por isso que papai, mamãe, também vovô, vovó, hoje em dia os avós ajudam muito na criação dos seus netos. Não fica achando que o netinho ali é bonzinho, não. Em que sentido? Nós temos uma tendência para o pecado, para o mal. Isso é consequência de quê? Da nossa natureza enfraquecida do pecado, de Adão e Eva. Por isso que, por exemplo, você não vai deixar a criança pequena com o celular na mão o dia todo, vai vigiar, porque a nossa tendência é aquilo que não presta. Tem que cuidar, preservar as crianças, os filhos, das coisas erradas do mundo, porque isso atrai a nós pela concupiscência. Então o Catecismo diz, nós afirmamos, como diz o Concílio de Trento, que o pecado original é transmitido com a natureza humana, não por imitação, mas por propagação. Por isso é próprio de cada um. Ou seja, nós já somos gerados e já nascemos com o pecado. Nós já nascemos assim. Por isso, a gente batiza a criança, para poder ser livre do pecado original. A vitória alcançada por Cristo sobre o pecado trouxe-nos bem superiores àqueles que o pecado nos havia tirado. São Paulo diz na carta aos Romanos 5:20, onde abundou o delito, superabundou a graça. Jesus, vindo ao mundo, realizando a salvação, ele conquistou para nós a sua graça, dons muito maiores do que o mal que o pecado fez. Por isso nós podemos nos libertar do pecado, através do batismo que nos faz filhos de Deus, nos manter na graça de Deus pelos sacramentos. Se nós tivermos uma fraqueza, a gente se confessa para ter o perdão de Deus na nossa vida. Segundo a fé, este mundo foi criado e continua a ser conservado pelo amor do seu Criador. Por mais que o mundo esteja cheio de pessoas pecadoras, muitas vezes a sociedade se inclina para o pecado, mesmo assim Deus, ele cuida do mundo com amor. É verdade que o mundo caiu sob a escravidão do pecado, mas Cristo, pela sua cruz e ressurreição, ele venceu o poder do maligno e libertou o mundo. Ou seja, através da salvação conquistada por Cristo, na sua morte e ressurreição, nós também podemos vencer o pecado na nossa vida. Por isso nós podemos viver uma vida santa, uma vida merecedora do céu. Por isso que nós vemos muitos cristãos, que são nossos exemplos no segmento de Cristo, chamamos de santos, que levaram uma vida heróica de virtude, uma vida heróica de santidade, uma vida heróica dedicada ao bem do próximo. São aqueles que lutaram e venceram o pecado através da sua vida, com a graça de Deus no seu coração. Então, meus amados irmãos, essa é a nossa catequese de hoje. E hoje, então, vamos começar agora a Santa Missa, que com muita alegria nesse dia em nossa paróquia é a Santa Missa da primeira comunhão das nossas crianças. Vamos ficar todos de pé para receber nossas crianças que vão entrar para nesta Santa Missa receberem a sua primeira comunhão.